O sistema proporcional ele é um pouco diferente do majoritário. O que isso quer dizer? Que quem leva o maior número de votos, às vezes, não é eleito. Por quê? Porque os vereadores eles são eleitos de acordo com o coeficiente eleitoral e a média quando sobram vagas. Então, o que é importante para o eleitor saber? Que no sistema proporcional, ele vota no partido e, a depender da quantidade de números de vagas alcançadas pelo partido, os mais bem votados ocuparão essas vagas. Então, se o partido ocupou uma vaga, o mais bem votado vai ocupar essa vaga. Se o partido alcançou 2 vagas, então o primeiro mais votado e o segundo mais votado daquele partido. Agora, com os números reais das eleições, após a apuração, eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Nós temos aqui os números, eu acho que nós poderíamos conversar e mostrar esses números, ok? O município de Campo Verde, hoje, tem 13 vagas para vereador, como nós podemos ver aqui. Votos nominais e votos de legenda nos candidatos a vereadores. Somados dois, somaram 23.345 votos. Ou seja, aqui está excluídos os votos em branco e votos nulos. Ou seja, o coeficiente eleitoral ele é calculado como? Vai dividir os 23.345 votos pelo número de cadeiras, pelo número de vagas de vereadores, que são 13. Assim, nós vamos obter o número de 1.796. O que esse número quer dizer? Que a cada 1.796 votos que o partido alcançar, ele tem direito a uma vaga, certo? Se no somatório dos partidos não forem todas as vagas preenchidas, aí nós vamos para a média, certo? Então, assim, para ilustrar e ficar um exemplo mais fácil, nós podemos ver aqui os partidos. Quase todos eles atingiram os 1.796, certo? Quem não atingiu 1.796? A Federação Brasil da Esperança, o Podemos e o PSB, certo? Esses partidos podem disputar as vagas por média? Podem, desde que eles tenham atingido 80% do quociente eleitoral. Quanto que é esse 80%? É 80% de 1.796, que seria 1.436 votos. Então, nós percebemos aqui que o PSB atingiu 1.655 votos. Vai poder disputar por média caso sobrem vagas. A Federação Brasil da Esperança não atingiu os 1.436, então não disputa por média as vagas remanescentes. O Podemos não atingiu o 1.436, também não vai disputar por média. Então, assim por diante, foi dada a distribuição. Aqui em Campo Verde, nós tivemos 8 vagas preenchidas pelo coeficiente eleitoral, ou seja, os partidos que atingiram 1.796 conquistaram uma vaga. Então, nós vemos aqui, Republicanos uma, PP uma, MDB uma, Podemos nenhuma, o PL uma, o PSB nenhuma, o União duas, a Federação Brasil da Esperança nenhuma e a Federação PSDB Cidadania 2 vagas. Ou seja, tivemos 8 vagas por coeficiente, aquele número aqui de 1.796. Então, sobraram 5 vagas para serem disputadas por média, certo? Lembrando que, para poder disputar as vagas por média, é necessário que o partido tenha feito, no mínimo, 1.436 votos, que aí é o caso que a Federação Brasil da Esperança e o Podemos estão fora, porque eles não atingiram esse número de votos, certo? Então, vamos acompanhar aqui o primeiro cálculo de média. O primeiro cálculo de média é feito como? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Republicanos. Atingiu um valor total de 3.424 votos, já tinha uma vaga por coeficiente, aqueles 1.796 votos, e vai disputar uma por média. Então, é 3.391 dividido por 2, 1.712. PP é um total de 2.218 votos, uma vaga por coeficiente eleitoral, mais a segunda vaga que está disputando por média. Então, 1.198 dividido por 2, 1.109, e assim subsequentemente. Aqui nós podemos perceber que a maior média foi do Republicanos, certo? Então, agora só restam mais 4 vagas por média. Vamos para a segunda média. Na segunda média, Republicanos, então, 3.424 votos, vai dividir por quanto agora? Por 3. Por quê? Porque ele já conquistou uma vaga por coeficiente eleitoral e conquistou a primeira vaga de média. Então, as 2 vagas que ele tem, mais a que ele vai disputar. Divide por 3, 1.114. Vamos pegar aqui, o MDB, 3.060 votos, dividido por uma vaga que ele tem,
mais uma que ele quer disputar por média, dividido por 2, 1.530. E assim foi feito com todos os partidos. Percebemos aqui que o União ficou com essa vaga. Então, o União conseguiu 2 vagas pelo coeficiente, mais uma vaga por média, certo? Então, lembrando que nós tínhamos 5 vagas de média, ainda temos 3. No cálculo da média 3, quem levou essa vaga foi o MDB. O MDB leva essa vaga... Não, o MDB não, o PSB, que fez 1.655. PSB é da vereadora Rosângela, que, embora não tinham feito nenhuma vaga pelo coeficiente partidário, mas eles atingiram os 80%, que eram os 80% do coeficiente. O coeficiente era 1.796, o PSB atingiu 80%, que era 1.436. Vejamos, fez 1.631. Então, 1.631 divididos por 1.655 dividido por 1, porque é uma vaga que vai disputar, média 1.655. Portanto, acabou ficando com a vaga. A quarta vaga de média, ela foi conquistada pela mesma metodologia de cálculo, pelo MDB, e que já tinha uma vaga de quociente, levou a quarta vaga de média. E, por fim, a quinta vaga de média, ela acabou ficando com a Federação PSDB Cidadania, que já tinha 2 vagas por coeficiente, levou a quinta vaga de média. Fernando, então, na verdade, você demonstrou ali por A mais B como é que funciona o sistema e que realmente não é os mais votados que são eleitos, né? A gente viu que teve candidato aqui, por exemplo, que teve mais de 600 votos e mesmo assim não conseguiu conquistar sua vaga. Exatamente. Como eu disse no início, o que ocorre? Os candidatos, eles ocupam as vagas conquistadas pelo partido. E, embora, às vezes, ele tenha feito uma boa votação, se os outros fizeram mais e não atingiram, e ele não foi um dos mais votados dentro do partido, ele acaba não ficando com a vaga. Que é o caso aqui. Nós tivemos um candidato que fez 684 votos, mas não foi eleito. Por quê? Porque o partido só fez 3 vagas. Essas 3 vagas foram ocupadas pelos 3 primeiros mais votados do partido, ou seja, ele acabou não sendo eleito. Em compensação, nós tivemos vereadores com 300, quase 400 votos que foram eleitos. Por quê? Porque foram eleitos pela média, no qual o partido alcançou uma vaga ou 2 vagas, e eles estavam dentro dos mais votados do partido. Agora, no caso do PT, por exemplo, a gente viu que teve um candidato que teve mais de 500 votos, porém não conseguiu, porque o partido não fez sequer o coeficiente, o mínimo ali, né? Exatamente. O coeficiente eleitoral ele era 1.796 votos. Para você conseguir disputar, pelo menos por média, você tem que fazer 80% disso, que é em torno de 1.436 votos, salvo engano. Como a Federação Brasil da Esperança e o Podemos também não atingiram esse patamar de 1.436 votos, eles não chegaram a disputar os votos por média. Ou seja, não conseguiu a vaga dessa vez. Então fica também de exemplo, né, para a população entender como é que funciona essa questão do sistema político aqui no Brasil, principalmente para as proporcionais, né, não para as majoritárias, para os cargos que são eletivos, né, dos legislativos, geralmente. Exatamente, é dessa forma. Como eu havia dito, a eleição proporcional de vereadores, ele é um mandato do partido. Ou seja, tanto que o vereador ele não pode sair a qualquer momento no partido, só quando tem aquela janela partidária, que é o momento que ele pode se desfiliar e filiar em outra. Por quê? Porque esse mandato é do partido. E o que o legislador, lá na Constituição de 1988, tentou fazer? Por que ele fez essa proporcional? Para garantir que a maior parte de partidos fossem representados nas câmaras. Como nós podemos ver, né? Que tem partidos que fizeram poucos votos, mas mesmo assim estão lá sendo representados. Obviamente que se você não atingir um patamar mínimo, aí infelizmente não vai conseguir essa representação.